A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, e eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações, amém? É um estudo, e este estudo traz o tema: 4 características do ganhador de almas. É isso mesmo, 4 características do ganhador de almas. Eu quero usar aqui um livro de teologia, o básico, e quero trazer conhecimento aos nossos corações para nós estarmos aprendendo juntos com a palavra do Senhor, amém? Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, também dê o like, ative o sino, para que você possa ser avisado das nossas postagens no canal, amém? Eu quero, irmão, que você preste atenção, para você que tem o desejo no coração de ser um ganhador de alma, de ser um evangelista, de ganhar almas para o reino de Deus, porque esse é o projeto de Deus para a igreja do Senhor, para os seus seguidores. O projeto de Deus é que nós nos tornamos ganhador de almas. Mas para nós sermos ganhador de almas, nós temos que ter algumas características. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos instrui a termos essas características. Mas antes de nós falarmos sobre essas 4 características, eu quero fazer a introdução desse estudo. O tema desse estudo é 4 características de um ganhador de alma. Irmão, nós sabemos que Jesus deixou muito claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas endurecidas pelo pecado, nós sabemos que elas odeiam a luz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui em João capítulo 3, versículo 19. Nós sabemos, irmãos, que quando cravaram Jesus naquela cruz, eles pensaram que tinha apagado aquela luz. Porém, ele já havia acendido a vida de alguns dos seus seguidores, dizendo: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. As vidas salvas são a luz de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10. Deus, ele promete que os crentes, Deus ele pretende que os crentes iluminem o mundo todo. Deus ele pretende que os crentes iluminem o mundo todo. Porque todos os que estão em Cristo são luz. E os que estão sem Cristo estão perdidos. Aqueles que responderem ao chamado do Filho de Deus recebem a luz e a irradiam nas trevas da terra. Algumas características, porém, são básicas, obrigatórias para todo aquele que deseja fazer a obra de Deus em busca dos perdidos. Então vamos ver quais são essas características, 4 características do ganhador de almas. Primeira característica, amado e querido irmão, do ganhador de alma é que ele precisa ter experiência real com Cristo. É isso mesmo. Um ganhador de alma, ele precisa ter experiência real com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 41, diz a palavra do Senhor. Este achou primeiro a Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Aqui a Bíblia vem falar que
André, ele era um discípulo de João. E André ele tinha um irmão chamado Simão, Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que André tendo um encontro real com Cristo, porque João o Batista aponta que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A Bíblia diz que André, ele segue a Jesus. Então André, ele tem um encontro real com Cristo. E André, tendo esse encontro real com Jesus, a Bíblia diz que ele vai e anuncia a seu irmão que ele achou o Cristo. Então André, ele teve uma experiência real com Cristo. E o ganhador de alma, ele precisa ter um encontro real com Jesus. Ele precisa ter um particular com Cristo. Não conhecer Cristo superficial, mas conhecer Cristo pessoalmente. A pergunta que eu faço é, irmão, você encontrou Cristo? Você teve uma experiência real com Ele? Tem convicção da sua salvação? O mundo não precisa de teorias, precisa de experiências. Você não vai levar aos outros uma religião, você vai levar a eles uma pessoa viva e poderosa, que é Jesus. O homem de Deus que adora na beleza da sua santidade, Salmos 96, versículo 9, andando pelo caminho da santidade, Isaías capítulo 35, versículo 8, e meditando nas palavras da sua santidade, Jeremias capítulo 23, versículo 9, sem dúvida o servirá em santidade e justiça, Lucas capítulo 1, versículo 73. O fato que as ações falam mais alto que as palavras. As nossas ações falam mais alto do que as palavras. Não adianta falar e não praticar. Tem que haver prática, tem que ter testemunho. O homem que não pratica o que prega, verificará que aquilo que ele fala é tão alto que o povo não ouve o que ele diz, ou seja, as palavras são medidas pelas atitudes. Quem quiser prosperar a causa de Deus, há de cuidar de perto de sua própria piedade, zelando para que não seja deficiente a ponto de impedir em parte, ou mesmo totalmente, de trabalhar para Deus sem êxito. Ou seja, tem que haver vigilância para ter esse êxito no trabalho do Senhor. A força das palavras depende do caráter pessoal. Os antigos tinham uma máxima que dizia que só o homem bom pode ser eloquente. Isso aplica de modo especial na evangelização. Como podemos impressionar os outros com a beleza da santidade, com a felicidade da harmonia e comunhão com Deus, com o valor infinito da crucificação, com a ternura de Jesus, e a não ser que nós mesmos tenhamos experiência disso. Tudo se resume nisto: conserva-te puro em propósito, em pensamento, em sentimentos e em palavras e ações. Ou seja, a primeira característica de um ganhador de alma é que ele tem que ter experiência real com Cristo. Tem que ter experiência real com Cristo. É por isso que tem muitos amados e queridos irmãos que são preconceituosos. Muitos cristãos veem o bêbado ou a pessoa que é drogado ou uma prostituta, é preconceituoso. Por quê? Porque não teve um encontro real com Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus imita aquilo que Jesus fazia. Jesus comia com os publicanos e fariseus. Não era que Jesus ia cometer a mesma coisa que ele estava fazendo. Jesus ia lá para evangelizar. Jesus ia lá para fazer a diferença. Então, a primeira característica do ganhador de alma é que ele precisa